Vamos fazer a oração inicial. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença estamos agradecidos pelo que o Senhor tem feito, faz e fará nas nossas vidas. Continua abençoando o Teu povo, derramando copiosas bênçãos. Fica conosco, nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. Assembleia de Deus, Templo Central, Itaiçaba. Lugar de ensino, misericórdia e restauração. Seu conservo em Cristo, Pastor Paulo de Tarso. Os irmãos sabem, toda quarta, 19 horas, a escola bíblica. Sexta-feira, também 19 horas, o culto de ensino. Domingo, 18h30, o culto de louvor a Deus. Os demais dias da semana, segunda e terça, quinta e sábado, 19 horas, nós temos esse momento de interação que eu intitulei Conversa com o Pastor. Os irmãos têm a oportunidade de fazer perguntas, sugerir temas, pedir explicações de dúvidas eventuais que porventura tenham acerca de assuntos diversos, inclusive sobre a palavra de Deus. É isso aí, eu não fujo de nenhum tema. Você pergunta e se eu souber, eu respondo. Conosco, nosso irmão Edinardo, a sua esposa, a irmã Roberta Mariano, nossa irmã Claudeci Mariano, Josivan Ferreira, nosso estimado pastor João Ferreira Filho, pastor na cidade de Acaraú. Saudação de paz, nobre companheiro pastor João Ferreira Filho. É uma honra tê-lo conosco. Também nosso irmão Murilo Nascimento, bem acompanhado da sua esposa, a irmã Maria das Graças, carinhosamente chamada a Irmã Santa. Também conosco nosso irmão Gleicimar de Souza, Aranaú, a irmã Fernanda Costa, nosso irmão Josivan Ferreira, o Josivan Ferreira lá da congregação abençoada de Torrões, município de Itarema. Seja bem-vindo, Josivan. Deus continue lhe abençoando a você, a sua família e o seu povo nesta localidade. Também conosco a irmã Eneide Jesus, lá da comunidade de Morgado, também no Aranaú, distrito de Acaraú. Nosso irmão Flávio Benedito, também na sintonia. Nossa irmã Nara Daniele, o casal, nosso esses irmãos da nossa congregação de Boca do Forno. Irmão Flávio congrega conosco aqui na igreja sede. Irmão Murilo informa que na sintonia, Nicolas, o jovem Nicolas Silva, maravilha. Também na sintonia,
irmão Jarbas, jovem Jarbas na sintonia. Também temos a honra de ter conosco, já na área, o pastor José Everaldo de Lima Júnior. É uma honra para nós contar com a sua audiência, pastor Júnior. Com certeza você poderá me auxiliar a dirimir as dúvidas que porventura surjam durante a nossa conversa com o pastor. Pastor Júnior é pastor na cidade de Mombaça. Pastor Júnior, pastor João Ferreira, demais irmãos que estão conosco, eu estou aguardando aí a presença do pastor Laudemir, da cidade de Banabuiú, viu? Ontem ele deixou um assunto aí no ar para que nós pudéssemos fazer comentários. Eu estou até aqui com a anotação do que ele colocou ontem, o pastor Laudemir de Banabuiú. Ele diz: quando Caim matou Abel, ele saiu para outra localidade. A Bíblia diz que a localidade de Nod. E ao sair da presença de Deus, o Caim, após ter matado Abel, ele saiu para Nod e se casou. Aí o pastor Laudemir afirma: já existia outras pessoas. Explique. Tá vendo aí, rapaz? O pastor Laudemir, sem mesmo me abraçar, está me apertando, viu? Eu não fujo de nenhum tema. Não fugirei deste. Nós estaremos depois analisando esta situação, viu, gente? É uma situação que foi levantada ontem. Eu só ouvi esse comentário depois que terminou a live. Aí, quando terminar a live, eu vou analisar todas as pessoas que entraram fazendo comentários e, na medida do possível, respondê-los. Aí foi que eu vi esse comentário do nobre pastor. E daqui a pouco, conversando, lá de Aranaú. Ele é irmão do presbítero Cristiano Lima, lá da igreja do Aranaú. Também na sintonia, nossa irmã Aline Santos. Pastor Júnior, se você não sabe, Paulo, imagina eu. E é isso, pastor Júnior, é modéstia sua. Você é estudante das Escrituras e profundo conhecedor das Sagradas Letras. Nosso irmão Josivan Ferreira, pastor, gostaria que você explicasse para nós sobre predestinação. Ô irmão Josivan Ferreira, irmão Josivan lá da congregação dos Torrões, eu lhe convido, irmão Josivan, a entrar no meu canal do YouTube. Tem a lição, se não me falha a memória, a lição de número 3, que foi exatamente esse assunto da eleição e da predestinação. Aí você assista, por gentileza, o vídeo no meu canal do YouTube da lição sobre eleição e predestinação. Ali eu explico sobre a predestinação, tá bom, irmão? Aí com certeza vai servir para lhe orientar ainda em alguns assuntos. Agora, se predestinação, vossa pessoa ainda tem alguma dúvida,
aí você poderá fazer a pergunta de maneira específica sobre a predestinação para que nós possamos dar alguns esclarecimentos necessários, ok? Vamos para frente. A irmã Regivânia Ferreira também está na sintonia. Nosso irmão Eliseu de Souza Cavalcante. Eu tenho a impressão que o irmão Eliseu de Souza Cavalcante é lá da família do pastor Dário Cavalcante, lá em Catarina, não é isso? Depois dê a posição aí, irmão Eliseu de Souza Cavalcante. Não me é estranho, eu não estou vendo bem a foto do irmão, mas quase que certeza da família do pastor Dário, que é pastor lá no distrito de Figueiredo, município de Catarina. A família dele toda ela de Catarina, uma cidade serrana na região do Inhamuns. Também na sintonia nosso irmão Eudson Silva, é o irmão Eudim. A irmã Edivânia Maia, também na sintonia. A irmã Lourdes Costa. A irmã Aline também informa o seu esposo, o professor Cristiano, e a família conosco. O meu técnico de informática, o Gabriel, e também a caçula do casal, a Alana. Obrigado, irmão Eliseu, você já está confirmando. É isso mesmo. Um abraço, irmão Eliseu, para toda a tua família em Catarina. Deus continue abençoando a todos. Também na sintonia, a nossa irmã Neidinha do Vale, lá do Aranaú, também, Acaraú. O Aranaú, eu tive a honra de pastorear essa igreja durante mais de 5 anos, quase 6 anos, a glória do nome do Senhor. E lá na região da Catarina, o meu primeiro campo, Trussu, distrito de Acopiara, a 18 quilômetros da Serra da Catarina, onde trabalhamos ali quase 9 anos para a glória de Deus. O irmão Eliseu informa que está em São Paulo. Muito bem, irmão Eliseu. Que Deus continue abençoando a você e a sua família. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Ainda é cedo? Eu estou aguardando a presença do pastor Laudemir, viu? É ele que levantou o assunto, de certa forma até polêmico, acerca dos descendentes de Adão e Eva. O Caim matou o Abel, foi para a região de Nod, lá ele conheceu a sua mulher, casou com ela. Aí o pastor Laudemir diz que já existia outras pessoas. Aí pede para que eu explique. Logo eu? Rapaz. Aí convém esperar ainda alguns minutinhos, viu? É cedo. Se algum dos senhores, das senhoras, dos irmãos quiserem sugerir algum tema, esclarecer alguma eventual dúvida, essa demora aqui não é procurando a resposta para essa indagação das pessoas da época do Caim, não, viu? No que eu vou dizer, é apenas aguardando a presença do nosso pastor Laudemir, que é quem levantou o assunto, para que ele acompanhe. Aí eu vou aguardar aí pelo menos uns 15 minutos. E enquanto isso, nosso irmão Eudim
Já vai dizendo, bora, Branco, arrocha o homem, rapaz, não faça isso não, rapaz. Não, e a sua benignidade dura para sempre. Nossa irmã Socorro, esposa do presbítero João Sabino, lá da nossa congregação na comunidade do Tomé Afonso, também na sintonia. Cadeira cativa das nossas programações, o nosso irmão Higino Bezerra, lá na cidade de Maracanaú. É sempre uma honra ter nosso irmão conosco. Júnior, Elias, Enoque e Gestas foram levados para o mesmo céu. Júnior, você está colocando Gestas nesse negócio, rapaz? Você sabe quem foi o Gestas? E por que de você colocar este indivíduo, o Gestas, no mesmo patamar, na mesma categoria do Elias e do Enoque? Sobre isso, eu quero que você me diga alguma coisa, viu, Júnior? O Júnior está perguntando se Elias, Enoque e Gestas foram levados para o mesmo céu. Os irmãos que porventura não saibam quem foi Gestas, segundo livros históricos da época de Jesus, e que foram escritos após a crucificação de Jesus Cristo, aí os historiadores dizem que Gestas são os nomes dos dois ladrões que foram crucificados juntamente com Jesus. Gestas era o ladrão impenitente, ou seja, o ladrão que não se arrependeu, mesmo crucificado, agonizando antes da morte. Ele zombava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. Essa era a atitude do famigerado Gestas. O Dimas, por sua vez, dizia: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez, referindo-se a Jesus. Aí lhe faz o último pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde para o ladrão, eu não vou dizer o ladrão bom, eu não tenho notícia de ladrão ou de bandido ou de marginal que seja bom. Eu vou dizer, Jesus se dirige para Dimas, o ladrão arrependido. Aí Jesus disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Vou passar aqui a legenda para ver se o Júnior faz mais alguma colocação. Ele pergunta: Elias e Enoque e Gestas foram levados para o mesmo céu? Meu filho, meu prezado, onde? Em qual situação? De que maneira você acha o Gestas tenha ido para o céu? Só
se foi o céu da boca da onça. Mas não sei. Vamos ver mais. Vou passar a legenda, depois eu volto ao assunto. O pastor João Gomes Carvalho, pastor do Campo de Brejinho, no município de Araripe, também na sintonia. O Eudim me pede para falar um pouco dos livros apócrifos. Só se for agora, daqui a pouco. A irmã Ayla Silva, também na sintonia, cumprimentando a todos com a boa noite. O irmão Luciano Souza, também na sintonia. O Júnior. Ah, meu amado, você se equivocou. O nome certo é Dimas. Tá certo, Júnior. Você quis dizer Dimas, aí você confundiu o nome dos ladrões. O ladrão arrependido é o Dimas. O ladrão impenitente era o Gestas. Pessoal, segundo livros, aproveitando aí a pergunta do Eudim, livros apócrifos que têm valor histórico e de certa forma até cultural, porque naquela época de Jesus e durante o primeiro século, havia pelo menos 300 livros apócrifos. 300 livros históricos, culturais, mas não com valor canônico. Dentre eles, Evangelho segundo Nicodemos, Evangelho segundo José de Arimateia e tantos outros evangelhos paralelos, livros históricos e até culturais. No Evangelho segundo Nicodemos, há um apêndice revelando o nome dos ladrões que foram crucificados com Jesus. O ladrão arrependido, Dimas, e o ladrão impenitente, o Gestas. Diz que Gestas estava sendo crucificado porque ele era homicida, ele era ladrão, ele era canibal, ele era estrupador inveterado de mulheres, ele era um maldito patife cruel e sanguinário em Israel, ao ponto de estrupar as mulheres, retalhar os seios e comer a carne viva. Era essa a desgraça que estava sendo crucificado ao lado destas. Mas havia também o Dimas. O Dimas também era malfeitor, mas se arrependeu na última hora. Na última hora, ele se arrependeu. Jesus disse para ele, é isso aí que o irmão Júnior está perguntando aqui nessa pergunta que eu deixei na tela, olha. Elias, Enoque e Dimas foram levados para o mesmo céu. Os irmãos sabem que as pessoas são levadas para o Hades, o mundo dos mortos. Eu já dei uma palavra sobre o inferno e sobre os sentidos da palavra inferno no hebraico e no grego em lives anteriores. É só vocês voltarem nas lives anteriores e vocês verão todo o comentário que eu fiz a esse respeito. Bom,
A pessoa que morre sem Deus vai para o Hades, o mundo dos mortos. A pessoa que morre na esperança da ressurreição em Deus, a pessoa que morre na expectativa do reino de Jesus Cristo, quer dizer, aqueles que morreram lá no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o lugar para onde vão ou iam os justos quando morriam era o seio de Abraão. O seio de Abraão, após a ressurreição de Jesus, passou a ter também o sentido do paraíso. O Enoque e o Elias, eles não morreram, como vocês sabem. O paraíso, ou o seio de Abraão, como vocês queiram, é a sala de espera para a ressurreição final e a entrada na morada do Altíssimo. Todas as pessoas que morrem em Deus ou em Cristo, os justos, vão para o foram para o paraíso. E se não foram para o paraíso, eles foram para onde? É uma pergunta interessante, porque o paraíso é o local intermediário onde os justos estão aguardando a ressurreição do corpo e a sua posterior glorificação para a entrada na cidade de Deus, a morada do Altíssimo. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois segue-se o juízo. Elias e Enoque, eles foram para o paraíso, já que o paraíso é o local destinado para onde vão as almas, os espíritos daqueles que morreram na esperança de Deus ou de seu Filho Jesus Cristo e estão lá aguardando a ressurreição do corpo. Elias e Enoque estão lá? E se Elias e Enoque não estão no paraíso, o seio de Abraão, porque é o lugar reservado para os mortos que morreram em Deus, os justos que morreram em Cristo, Elias e Enoque estão aonde? Eles estão no céu, a morada do Altíssimo. No céu, eu garanto, pelas Escrituras, que eles não estão. Eles estão no paraíso, porque até que alguém me prove o contrário, o paraíso, o seio de Abraão, é um lugar destinado para aqueles que morreram em Cristo ou em Deus. Então não haveria sentido de Elias e Enoque estarem lá, visto que eles não morreram. E se eles não estão no paraíso, porque é o lugar reservado para quem já morreu em Deus ou em Cristo, eles estão aonde? No céu? No céu não estão. Quando eu digo no céu, irmão, é o céu, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo.
vem logo à minha memória o que Jesus disse. Jesus não disse por acaso. Jesus não disse sem nenhum sentido. Tudo que ele fala com clareza e objetividade. Estão lembrados? Quando do diálogo com Jesus e o príncipe dos judeus, o Nicodemos, eu vou me servir apenas de uma afirmação que Jesus fez. Ninguém subiu ao céu, senão o que está no céu, o Filho do Homem. Está no céu. Quando Jesus diz que ninguém subiu ao céu, eu vou me ater a essa palavra. Eu vou segurar essa afirmativa. Ele não falou ao léu. Ele não falou por acaso. Dos mortais, dos nascidos de mulher, dos seres humanos aqui na terra que já passaram por ela, Jesus diz, e eu acredito, ninguém subiu ao céu. Entenda, o céu existe, o apóstolo Paulo diz que foi arrebatado até ao terceiro céu. Então já se deduz que existe um segundo e que existe um primeiro. Culturas da época de Cristo entendiam que havia até o sétimo céu. Eu não sei. Eu sei que o primeiro céu é o céu atmosférico. O segundo céu é o espaço sideral. O terceiro céu, eu vou dizer que é a morada do Altíssimo. Bem, Jesus está dizendo, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Pergunta que não cala. Elias, Enoque e Dimas, o pecador arrependido. Jesus disse, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu gosto de citar esse versículo usando a Bíblia de Jerusalém. Usando essa versão, a vírgula faz toda a diferença. Dificilmente você e colocando a vírgula exatamente veja como é a vírgula. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Foi o que Jesus disse? Ou este é o sentido exato e teológico do que ele disse para o ladrão arrependido? Se fosse, como está na nossa versão corrigida, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, vai deixar a ideia de que isso não é verdade, que quando Jesus morreu, naquele mesmo dia, naquela sexta-feira tenebrosa, ele foi para o paraíso. E Jesus, quando morreu, ele não subiu para o paraíso, não, ele desceu para as partes interiores da terra. Ele desceu ao mais profundo, ele desceu e levou o cativo, o cativeiro. É por isso que nós temos que ler, meditando e observando os detalhes. O mais correto é colocar a vírgula no seu devido lugar. Entenda, esse texto
a afirmação de Jesus para Dimas, o ladrão arrependido, como: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Moral da história: eu não posso afirmar 100% que Elias e Enoque foram para o paraíso, o seio de Abraão, porque eu sei e tenho consciência de que este lugar é em Cristo e na esperança em Deus, sendo que Elias e Enoque não morreram, então difícil vai ser me convencer que Elias e Enoque foram para o paraíso. E se não foi para o paraíso, foi para o céu, a morada de Deus. Para o céu eles não foram, porque ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E eles estão aonde? Eu te garanto que quando eu chegar na cidade de Deus, eu vou de perguntar ao Elias e ao Enoque para onde eles foram. O Elias, quando foi arrebatado no redemoinho, pastor, Elias foi elevado ao céu numa carruagem de fogo. Negativo. Ele foi elevado ao céu num redemoinho, é o que diz a Bíblia. E o Enoque, ele foi trasladado para Deus, para si, porque ele havia alcançado o testemunho de que agradara a Deus. Vocês estão vendo como é interessante meditar nas Escrituras? Como é interessante avaliar as Sagradas Letras? É tanta coisa que às vezes passa desapercebido. O irmão Eudim pede para falar sobre os livros apócrifos. A palavra apócrifo significa espúrio. Significa não inspirado, significa bem oculto. Os livros apócrifos, vocês sabem, pequeno comentário de história. Houve a Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. O monge alemão Martinho Lutero, na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele afixou as 95 teses de Lutero. Há uma ruptura de Lutero e seus seguidores com a igreja dominante da época, devido à venda das indulgências, e Lutero, após ler 200 vezes pelo menos as Escrituras, conhecendo Romanos todo decorado, ele havia aprendido com segurança que o justo viverá da fé, que a salvação não é pelas obras, mas é dom de Deus mediante a fé. Sendo assim, ele não aceitou que alguém pudesse pagar e receber as indulgências plenárias, a absolvição dos seus pecados. Desencadeou-se então a Reforma Protestante para diminuir, desarticular, desestruturar a Reforma Protestante. A igreja dominante estabeleceu a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma foi um movimento baseado não nas Escrituras, mas também na tradição. Em outros, o Concílio de Trento,
se a memória não me falha, 1546, os representantes da igreja dominante fizeram um concílio e aprovaram 14 livros que são chamados apócrifos e incluíram esses livros ao compêndio das Escrituras, a Bíblia Sagrada. Esses livros, apesar de terem valor histórico e cultural, nesses livros a igreja dominante poderia defender o purgatório, defender a oração pelos mortos, defender as indulgências, defender o paganismo, já que não conseguia a sustentação de seus ensinos heréticos, fundamentando-os na Bíblia Sagrada, eles utilizaram de artifício e aprovaram outras literaturas, que são os livros apócrifos, que inicialmente eram 14 e depois foram reduzidos para 7. Hoje, algumas Bíblias de edição católicas estão incluídos esses livros apócrifos. Primeiro e segundo Macabeus, o livro de Eclesiástico, da Sabedoria e outros mais. Então essa é a ideia dos livros apócrifos, livros considerados não inspirados, que não passou pelo cânon, pela avaliação criteriosa de todas as ideias, palavras e letras, para que finalmente fosse considerado um livro inspirado por Deus, tendo a chancela, o carimbo e o selo do cânon. O cânon sagrado, a palavra cânon, significa vara reta de aferição. Então, todos os livros, os 66, que fazem parte da Bíblia, foram aferidos, foram averiguados, foram investigados de maneira imparcial e chegou-se à conclusão de que o sopro do Espírito, iluminando a mente e o entendimento dos escritores, aproximadamente 40, num período de 1.600 anos, considera-se como a palavra de Deus ou os oráculos de Deus. As malas batem. Irmão Luciano Souza conosco. Aqui eu já li essa parte do Dimas. Olha aí a honrosa participação do cantor Rildo Freitas. Cantor Rildo Freitas, lá na bela cidade de Itapipoca, também na obrigado, nobre companheiro, nosso prezado irmão. Ele diz que é importante para a igreja ter conhecimento. A igreja de Itaiçaba não tem apenas um pastor, mas também um professor. Bondade sua, e a glória e a honra é para Deus. Eu digo como disse certo sociólogo: as críticas não me abatem, os elogios não me envaidecem. Também na sintonia, o nosso irmão Assis Silva, lá da congregação das Barreiras dos Vianas. Chegou quem eu estava esperando, o pastor Laudemir Silva,
da cidade de Banabuiú, nobre pastor Laudemir, eu citei o seu comentário no início da live e disse que iria aguardar sua presença. E você fez o comentário: quando Caim matou Abel, ele saiu para outra localidade. A Bíblia diz que foi Nod, e ele casou. Já existiam outras pessoas? Você diz, aí você me aperta sem me abraçar. Explique, Laudemir, só se for agora. Vamos lá, meus irmãos. Deus criou Adão e de Adão formou Eva. E do casal Adão e Eva, a Bíblia dá o registro que nasceu Caim e Abel. E depois que ele matou Abel, ele foi inquirido por Deus. Aí ele, apavorado, homicida, ele diz a Deus que será que todo aquele que me achar me matará. Interessante. Adão e Eva, Caim e Abel, os filhos que a Bíblia menciona. Aí o Caim matou o Abel. E após ter matado o Abel, ele se preocupa. Ele diz que Deus o estava lançando fora da sua presença. Ele diz que seria errante e fugitivo na terra, se esconderia da face de Deus, mas ele acrescenta: será que todo aquele que me achar me matará? Ora, todo aquele. A todo aquele quem? É por isso que o pastor Laudemir diz que havia pessoas na terra, obviamente. Aí ele pede para que eu explique. Não é uma explicação tão simplória, porque para onde eu for, a linha de pensamento que eu desenvolver, todas elas trazem algumas consequências. Porque um assunto vai ficar amarrado a outro, sabe? O fato que eu acredito, que eu tenho certeza, ainda que o texto não fale com clareza e com riqueza de detalhes, é que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos além de Caim e Abel. Quer dizer que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos. Falhou um pouco, viu? Quer dizer que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos além de Caim e Abel. Acredito 100% que os tiveram. Essa própria narrativa que eu estou lendo aqui, ou comentando, baseada em Gênesis, capítulo 4, versículo 14, versículo 16, o versículo 17, o Caim, ele foi para a região de Nod, aí ele conheceu Caim, a sua mulher. A sua mulher, de onde foi essa mulher? Qual era a origem dessa mulher? Quer dizer que existe, o que eu posso dizer, uma civilização adâmica. Aí vamos adiante. Quer dizer que eu concordo também, alguém pode dizer, Caim, Adão e Eva tiveram outros filhos além de Adão e Eva. Aí a pessoa pergunta, esses filhos foram antes da queda ou foram depois da queda? O beco vai se estreitando, sabe? Se eu disser que eles tiveram filhos antes da queda, eu posso apresentar alguns argumentos por inferência. Mas esta afirmação de que Adão e Eva tiveram filhos na inocência antes da queda
tem implicações teológicas. Eu posso dizer, por dedução, que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda. Eu não vou ficar... Tiveram filhos... eles depois da queda. Vamos, pensa comigo. Não, mas as escrituras mostram, em certo sentido, que eles tiveram filhos antes da queda. Aí a pessoa pode apresentar o argumento que Deus criou o Adão, formou a Eva, os abençoou, mandou eles frutificar, multiplicar e encher a terra. Isso aqui na inocência, viu? Eu estou na dispensação da inocência, antes do pecado original. Aí a pessoa pode utilizar esse argumento. Lógico. Plausível. Deus mandou eles crescer, multiplicar, encher a terra. De certa forma, é um bom argumento. Mas você vai entender que toda a argumentação tem uma implicação. Se eu afirmar 100% que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, vai ter uma argumentação teológica lá na frente que eu não terei como sustentá-la. Vocês vão perceber. Por isso que é interessante a conversa, sabe? A troca de ideia. Isso aqui é diferente de uma pregação. A pregação o cara vai soltando igual metralhadora e falando, e falando, e falando. E às vezes a pessoa não está entendendo de coisa alguma. Isso aqui é diferente. Porque é uma explicação assim lógica, plausível. A pessoa vai ponderando e tal. Bem, quando eles caíram, alguém argumenta também, a sentença que Deus deu para a mulher. Naquela sentença que foi dada à mulher, a pessoa pode fazer também uma dedução. A pessoa também pode fazer uma inferência. Qual foi o castigo, a sentença dada à mulher? Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. Olha aí. Quer dizer que Deus está castigando a mulher, dizendo que ela agora, a partir do pecado, seria multiplicada grandemente a sua dor e a sua conceição. Aí alguém pode pensar, até de maneira lógica, então, antes do pecado, antes da queda, Eva tinha filhos sem dores. Já que Deus a castiga após o pecado, dizendo que agora seria multiplicada grandemente a sua dor e a sua conceição. Conceição aqui é o parto, é a gestação. Bem, mas se eu disser que os filhos, eles tiveram antes da queda, vai ter uma implicação teológica. Por quê? Porque significa dizer que havia uma geração pura antes da queda e depois da queda. Pela Bíblia, quem comeu do fruto proibido foi Eva, e depois ela deu a Adão, o seu marido, e ninguém mais. Se alguém disser, não, mas os filhos que nasceram antes da queda também comeram. Não, não tem lógica, não tem fundamento, não tem nenhum argumento razoável. Não dá para engolir essa. Se a pessoa disser que os filhos nasceram antes da queda, vai ter que sustentar a defesa da tese de que havia uma geração pura, sem pecado, inocente. Aí facilmente eu derrubo pela Bíblia essa tese. Apenas um texto me é suficiente para refutar
para colocar por terra a tese. E qual é o texto? Romanos, capítulo 5, versículo 12. E como é que diz? Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você está vendo como a defesa de um argumento, ela vai trazer outras implicações teológicas mais na frente. É por isso que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então é mais coerente, é mais plausível, é mais lógico a defesa do argumento de que os filhos que Adão e Eva tiveram foram todos depois da queda. Os que a Bíblia menciona, porque o relato do legislador Moisés, no livro do Gênesis, se restringe ao relato histórico, razão pela qual ele cita apenas Caim e o Abel, porque ele vai falar da oferta do Caim, da oferta do Abel, ele vai falar do primeiro homicídio, a explicação dos outros filhos de Adão e Eva pós-queda. Você está entendendo mais ou menos a linha de pensamento que eu estou desenvolvendo até agora? Então, para mim, a tese que eu defendo, mais plausível, mais aceitável, histórica e teologicamente, é a de que Adão e Eva tiveram outros filhos, além de Caim e Abel, e esses filhos foram todos após a queda, e o registro de Gênesis capítulo 4 não menciona toda uma civilização adâmica que já havia naquele período. É a explicação que eu posso dar dentro das minhas limitações. Meu irmão Júnior, rapaz, vocês gostam de apertar o pastor. Rapaz, vamos lá. A conversa com o pastor, eu não fujo de nenhuma pergunta. Você manda de bate-pronto. Assim de maneira inesperada. É bate-pronto. E se o cara souber, ele responde. Se não souber, tem que ter humildade para dizer que não sabe, que vai pesquisar. Mas isso aí eu sei. Até agora, graças ao nosso bondoso Deus, não teve uma pergunta que vocês me fizeram durante esta quarentena, nessas lives, 4 lives por semana de duração de no mínimo 1 hora. Já vai completar 2 meses que nós estamos nesse rojão. E graças a Deus, mas vamos lá. Júnior pergunta, irmãos, Deus realmente criou o mal? Se a pessoa disser que sim, tem que explicar. Se disser que não, também tem que explicar, irmão. Não vale. Criou. Por quê? Como? Não criou. Como assim não criou? Explique. A pessoa tem que dar uma explicação lógica, plausível. Ele está perguntando, Deus realmente criou o mal? Eu afirmo, sem nenhuma dúvida, de que Deus criou o mal. Pastor, o que é isso? Você está ficando louco? Você está dizendo uma heresia dessa? Você tem coragem de dizer um negócio desse numa live? Todos os crentes escutando e ouvindo. Eu digo e prove, irmão. Eu digo com segurança. Eu falo à luz das Escrituras. Eu digo.
sem medo de errar, que Deus criou o mal. Pois prove, só se for agora. Isaías, capítulo 45, versículo 7. Com esse texto, eu respondo com segurança. Como é que diz Isaías 45 e 7? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus está dizendo que ele cria o mal. Agora a pessoa, cabe a nós entender como é esse criar o mal, irmão. Pronto, está respondido. Deus realmente criou o mal? Sim. Qual é o texto que você sustenta para defender essa tese? Isaías 45 e 7. Está dizendo que Deus cria o mal. Eu não vou ultrapassar o que está escrito. Eu falo, se eu tiver segurança e puder provar nas Escrituras. Caso contrário, calar-me-ei. Mas qual é o sentido quando diz a Bíblia que Deus cria o mal? É porque Deus criou o agente do mal. Você está entendendo qual é a ideia que eu vou defender? Porque se a gente não explicar, apenas dizer que Deus cria o mal, alguém vai dizer, se ele cria o mal, ele é mal. Não, não é por aí. Quando a Bíblia diz que Deus cria o mal, é porque ele criou aquele que se tornou o agente. Perfeição. Aquele que era perfeito em todos os seus caminhos, até que nele se achou iniquidade. Lúcifer é o nome dele. Ezequiel 28, Isaías 14. Ele criou o querubim ungido, o Lúcifer, que se tornou o agente do mal. Então, por tabela, por consequência, a Bíblia diz que Deus criou o mal. Eu faço a paz e crio o mal. Quer dizer, ele criou o agente do mal, Lúcifer, que se tornou o diabo, Satanás. Também temos a sintonia do nosso irmão, pastor José Adailton Araújo Lopes. A paz do Senhor. Ele é meu primo. A mãe dele é irmã de meu pai. Pereira. Evangelista Valdinar Pereira, Trussu, Acopiara. Micael Araújo, na sintonia. Josivan Ferreira, Ednardo, Edson Mariano, saudando a todos com a paz. Eudson Silva, quando a palavra afirma que Satanás peca desde o início, está relacionado a isso também. Quando a palavra de Deus afirma que Satanás peca desde o início, está relacionado a isso também. Ele é o agente do mal. Irmão, já passou do horário, 8 horas, 20 horas e 5 minutos. Tá bom de parar, não é? A conversa é boa, mas é melhor deixar os irmãos com vontade de comer mais
do que deixar os irmãos empanzinados, viu? Então já passou o horário, vamos encerrar por aqui, agradecendo a Deus a sintonia e a audiência de todos os irmãos. Eu vou editar essa live no meu canal do YouTube. Os irmãos poderão ter acesso a essa live, apesar de ter algumas falhas no sinal da internet, mas aí vai ficar editada a live no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir o vídeo depois e formular suas próprias colocações. Deus continue abençoando a todos. Amanhã, às 19 horas, a lição da Escola Bíblica. Estejamos todos amanhã, às 19 horas, para aprender mais da Palavra de Deus. Pensamento do dia: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Martin Luther King. Bendito Deus, nós te agradecemos pelo momento que tens nos concedido. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos continuar crescendo em graça e em conhecimento. Continua o teu povo, despede-nos na tua paz, em nome de Jesus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tenham todos uma boa noite.